Imaginem que todas as reformas do Estado brasileiro, tocadas pelo maior dos presidentes que nós tivemos desde a redemocratização, um sujeito que tá velhinho e tá morrendo, tá? E que a história, o legado dele vai meio que envelhecer como vinho, que é o Fernando Henrique Cardoso. Esse legado matura no mandato do Lula. Foi o Brasil com um tripé macroeconômico, com as reformas que foram feitas ali, o Brasil mais ou menos pronto para participar ali de um boom das commodities, mas que também precisa fazer uma reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma previdenciária. O Lula pega aquilo, não faz nada, ele só fica parado, porque foi isso que o Lula fez. Ele ficou parado e criou o Bolsa Família. O resto, vamos ser honestos, os 2 mandatos anteriores do Fernando Henrique entregaram. O Fernando Henrique foi o maior presidente do Brasil desde a redemocratização. O que esse cara fez, nenhum outro presidente fez depois. Ponto. Botou o Centrão no bolso. E sabe o que esse cara fez, senhor Rafael Meida Riso? Ele fez o Centrão votar a reforma que diminuía o Estado. E essa é a real. Ah, mas teve coisa ruim. Teve um monte de coisa ruim. Ninguém é perfeito. A base de comparação dele é péssima. Comparar ele com Lula, Dilma e Bolsonaro, Collor, Sarney. Sarney foi no Inter na redemocratização, mas enfim, vocês entenderam. Né? Olhando pra hoje, ver os marcos de responsabilidade fiscal que eram naquela época, foi um milagre. É um milagre que esse tipo de coisa aconteceu no Brasil. Gente, é milagre que um cara que não era um populista passou 8 anos fazendo reforma, lutando lá pra fazer reforma, e que pegou o Centrão e fez o Centrão votar a reforma. Isso um dia aconteceu no Brasil. Acho que nunca mais vai acontecer. Mas isso um dia aconteceu no Brasil. Tá? Mas só não teve uma reforma da Previdência na época porque um certo deputado Jair votou contra. Votou contra, tá? A gente não teve reforma. Tinha reforma trabalhista, teve um cara que errou o voto, também não passou reforma trabalhista na época do Fernando Henrique Cardoso. Vocês foram lembrar? E eu não tô aqui, sendo louco. Não, cara, estou sendo justo, estou sendo honesto. Provavelmente. É que assim, eu já conversei com o Fernando Henrique Cardoso 2 vezes. Sempre nos tratou com a maior das elegâncias. Nunca foi um sujeito deselegante no trato, tá? Muito pelo contrário. Sujeito elegante no trato, sabe das diferenças, mas merece ser reconhecido. Fernando Henrique Cardoso, um dos homens mais inteligentes que eu já conversei na vida. Uma das coisas que eu me lembro de umas conversas que eu tive com o Henrique foi a gente falando sobre política de redes. Eu citei o Manuel Castells, que era um autor, sociólogo espanhol, que escreveu sobre sociedade em rede e tal. Eu tinha lido um livro dele e eu já tinha ouvido falar que eles se conheciam. Aí ele me responde assim: meu amigo Manuel? Ah, tá, papapá. Aí ele pegou o livro do cara, começou a destrinchar e tal, e mostrava uma imprecisão numa observação que eu fiz. Eu falei: velhinho. Lógico, eu sou um Zé Mané, mas sabe, paciente em explicar esses elementos. Desculpa. Quem dera tivéssemos mais desses. Quem dera o nosso adversário político fosse um social-democrata com uma perspectiva liberal, progressista como o Fernando Henrique. Esse era o adversário.